Coração de professora, sabia? A gente tem esse lado maternal. Então, bom dia a todos, né, para os que entraram agora. Hoje eu já percebi uma adesão menor em relação aos outros dias, mas é em função das provas discursivas, né, que estão rolando. A prof vai comigo fazer uma aula. Vou falar hoje sobre o surgimento do teatro, a origem do teatro, e a gente vai fazer algumas resoluções de questões, tá? Aqui mesmo, em aula, e aí eu já libero vocês. Tudo bem? Vamos combinar assim? Ok? É sobre o roteiro. Alguém está com alguma dúvida? Vocês têm o prazo para me entregar até hoje. Lembrando que é somente este trabalho como nota de avaliação discursiva. Eu não vou mais passar trabalho prático devido à correria de vocês, tá? É Enem, é vestibular, é tanta coisa, é acúmulo de atividades, até para não sobrecarregá-los. Bom, então não deixe de fazer, por favor. Ok, meus amores? Escrever roteiro é uma forma diferente, né? Porque, assim, tem pessoas que gostam mais de escrever, outras pessoas que gostam, a partir da estrutura dele, né? Uma coisa é você conversar sobre uma história, mas na hora da descrição, de passar para o papel, por isso que o legal de trabalhar em grupo é você identificar a personalidade de cada um. Por exemplo, eu tenho uma mente criativa, então eu posso passar para alguém todas as minhas ideias. Eu trabalhei com uma amiga no Colégio Militar. Ela é da tecnologia, e ela dominava o CorelDRAW, né? E eu criava as coisas, esse material gráfico de divulgação de concursos, divulgação de evento, só que eu não dominava o programa. Aí eu sentava ao lado dela e eu passava as ideias, a gente tinha uma certa afinidade, por ser, né, por a gente ser muito amiga, ela entendia, captava as minhas ideias e passava para o programa em si, né, e daí ele saía. E é mais ou menos assim que funciona o trabalho em grupo. Então, você tem uma ideia, você, né, passa essas ideias, o pessoal vai captando e vai fazendo toda a estrutura do roteiro, né? Não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Tem pessoas que já conseguem ir nessa linha sozinho, praticamente, né? Ou sozinha. Tem pessoas que não. Tem pessoas que têm dificuldade em trabalhar em grupo, porque o grupo você tem que ceder. A sua opinião não tem que prevalecer o tempo todo, né? Você tem que conseguir lidar com a opinião dos outros, tá? Então, não é fácil trabalhar em grupo. Aí, o trabalhar em grupo é fácil para aquele também que, tipo, vai nas costas dos outros, né? Mas, assim, o mercado de trabalho tá aí, tá lá na frente, você vê que não é bem assim, né? Porque uma hora você vai se ver sozinho ali na sua profissão, e vai falar, putz, vou colar em quem agora? Agora é só eu, né? Então, aí você vai meio que bater tua cara e quebrar sua cara, mas tem gente que gosta de fazer sozinho, tá? Então foi o que eu falei, eu respeito, vai de cada um, tá? Tem grupão, tem grupinho, tem dupla, e tem pessoas que trabalharam sozinhas, tá? O que não pode é deixar de fazer, por favor. Ok, meus amores, tudo bem? Bora lá, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento do teatro, tá? Como todos sabem, ele começou de uma forma involuntária, no sentido de comunicação e expressão lá na pré-história, uma forma principalmente com a utilização da mímica, né, da pantomima. Então, assim, somente comunicação, né, como eu falei, comunicação e expressão, em nenhum momento com esse intuito de representação, de dramatização, nada disso, tá bom? Mas aí agora, como teatro em si, como um surgimento de uma linguagem artística, daí a gente vai entender que a Grécia foi o berço, tá? Teatro grego, aí a gente vai entender a diferença, o porquê que o teatro ele tem aquela máscara, a tragédia e a comédia, essa simbologia, de onde surgiu, né? O que remete, de onde surgiu a comédia, de onde surgiu a tragédia, e o que eu posso considerar como tragédia, tá? O teatro na Grécia Antiga surgiu a partir de manifestações a Dionísio, que é deus do vinho, da vegetação, do êxtase e das metamorfoses. Pouco a pouco, os rituais dionisíacos foram se modificando e se transformando em tragédias e comédias. Dionísio se tornou, assim, o deus do teatro. Atenas é considerada a terra natal do teatro antigo, e sendo assim também do teatro ocidental. Fazer teatro também significava respeitar e seguir o culto a Dionísio. Galera, eles tinham um pensamento com o teatro, para vocês terem uma ideia, quem estava preso, né, pessoas que tinham cometido algum delito, que estavam presos, eles eram soltos para assistir esses festivais dionisíacos, ou participar dessas procissões, ou até mesmo desses festivais. Acho tão importante que é. O período entre o século 6 a.C. e 5 é conhecido como século de ouro. Foi durante esse intervalo de tempo que a cultura grega atinge seu auge. Atenas tornou-se o centro dessas manifestações culturais e reuniu autores de toda a Grécia, cujos textos eram apresentados em festas de veneração a Dionísio.
O teatro grego, ele pode ser dividido em três partes: tragédia, comédia antiga e comédia nova. Então, vamos falar sobre a tragédia. Do grego, tragódia, tragos, bode, e oide, canto, canto ao bode, que é uma manifestação do deus Dionísio, que se transformava em bode para fugir da perseguição da deusa Hera, tá? Em alguns rituais, sacrificavam-se esses animais em homenagem ao deus. A tragédia apresentava como principais características o terror e a piedade que despertava no público. Para os autores clássicos, era o mais nobre dos gêneros literários. Era constituída por 5 atos. Atos são os intervalos, tá? Que, para quem já assistiu algumas peças de teatro, que são divididas em atos, então, se é feito num palco italiano, num teatro convencional, abre a cortina, acontece o ato, fecha a cortina. É praticamente mudar a situação da história, ok? E além dos atores, intervinha um coro que manifestava a voz do bom senso, da harmonia, da moderação, face à exaltação dos protagonistas, como se fosse um eco, como se fosse algo que eles quisessem ressaltar. Esse coro participava, mas o coro também, no início, começou a se trabalhar com o coro, só depois que houve o diálogo, e que daqui a pouquinho a gente vai saber quem foi o cara que foi o elemento disparador para o diálogo. Diferentemente do drama, na tragédia, o herói sofre sem culpa. Ele teve o seu destino traçado e o seu sofrimento é irrefutável. Por exemplo, o Édipo, ele nasceu com o destino de matar o pai, Laio, e se casar com a mãe. Então, quer dizer, ele, na verdade, é o herói da história e ele sofre sem culpa. Na verdade, ele não é a ação e reação, não é causa e consequência, entendeu? Ele não tem culpa por ele nasceu. Quando pequeno, ele se separou da mãe. Aí, quando ele se tornou um jovem, ele conheceu a mãe, mas ele não sabia que era mãe, se apaixonou por ela, não sabendo que era mãe, matou o próprio pai, porque ele queria ficar com ela, tá? Então, assim, é muito louco tudo isso, tá? A tragédia em si. E essas tragédias gregas, elas são atemporais, até hoje elas são dramatizadas, elas servem de inspiração, seja para minissérie, para filme, para televisão, tá bom? Diferente do drama, na tragédia, eu já falei sobre isso, é um dos exemplos de história da mitologia grega que serviam de base para o teatro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a comédia antiga. A origem da comédia é a mesma da tragédia, as festas ao deus Dionísio. A palavra comédia vem do grego comóidia, comos, remete ao sentido da procissão. Só um minutinho, amor, espera aí. Eu vou desligar o microfone só um pouquinho. Pronto, Chuchus, vou voltar lá, tá? Desculpa. Aí foi o que a Pro falou, comos remete ao sentido de procissão, tá? Daí a mesma coisa desse sentido de comédia. Na Grécia havia dois tipos de procissão, que eram denominadas comoi. Numa, as jovens saíam às ruas fantasiadas de animais, batendo de porta em porta, pedindo prendas, brincando com os habitantes das cidades. No segundo tipo, ela era celebrada a fertilidade da natureza. Apesar de também ser representada nas festas dionisíacas, a comédia era considerada um gênero literário menor, é que o júri que apreciava a comédia era nobre, enquanto da comédia era escolhida entre as pessoas da plateia. Também a temática diferia nos dois gêneros. A tragédia contava histórias de deuses e heróis. A comédia já falava de homens comuns. Há relatos que o surgimento da comédia foi no sentido do quê? Esses festivais teatrais, eles duravam dias, e várias histórias, várias tragédias gregas eram contadas. A plateia, ela sofria o tempo todo assistindo tudo aquilo. Quando a gente assiste algum drama, filme triste, a gente chora, a gente sofre junto, as pessoas intensas, né? Tem pessoas que assistem rindo, mas vai da pessoa, né? Vai da intensidade, vai da conexão que ela tem com a história, ou se é algo, eu lembrei daquela situação da minha vida. Então, o que que eles viram também? A necessidade, nos intervalos entre uma tragédia e outra, uma peça e outra, da criação da comédia, tá? Aí surgiu também uma comédia mais popular, que a gente fala. Então, ela veio até porque para dar relaxar um pouquinho, tá? Em relação às apresentações cênicas de tragédia. Agora, vamos lá sobre o ritual cênico. Dionísio, ele é considerado o deus do vinho e do teatro.
Muitas vezes, as celebrações ocorriam com pessoas mascaradas, que cantavam de forma apaixonada e lírica, transformando esse ritual posteriormente em representações cênicas. A princípio, quem é católico conhece um pouquinho dessas procissões, né, que acontecem de determinados santos. Sempre que santo, né, colocam o santo à frente e vão fazendo as procissões a esse santo, ou cantando coros referente a ele, ou rezas, e era basicamente isso que eles faziam com Dionísio, ok? Então, o ritual cênico, se preferir o ritual em nome do Dionísio, se deu entre 550 a.C. a 220, sendo que onde obteve maior representação foi na cidade de Atenas. Com o tempo, todo o território grego passou a fazer representações cênicas. Isso significa que desde a Ásia Menor, né, a Magna Grécia e o norte da África, a linguagem do teatro já acontecia. Posteriormente, o Império Romano também adotaria essa linguagem como meio de representação e expressão. Ao longo do tempo, os rituais que se centravam na figura do deus Dionísio começaram a ficar mais completos. Começou a surgir função de diretores, uma espécie de responsável para pensar cada etapa do ritual, que poderia reunir mais de 20 mil pessoas. Tespes foi o primeiro dramaturgo dessa época. Talvez seja possível pensar em Tespes como elo entre o texto recitado em prosa e aquele em louvor a Dionísio, com a construção da personagem individual. O ator, aquele que é responsável por construir a narrativa de forma singular. Assim sendo, ele é considerado o autor da tragédia. Ele parece ser o responsável por introduzir uma segunda personagem além do protagonista na mesma cena. Isso aconteceu a partir da utilização de máscaras. A personagem estava em cena e, simultaneamente, em sua nuca havia uma máscara que expressava uma emoção ou um sentimento. O que o Tespes fez? Eles estavam em uma procissão dionisíaca, de repente, ele saiu daquela procissão dionisíaca, onde ele estava junto com o coro, e ele começou a representar: eu sou Dionísio, eu sou Baco, eu sou o deus do vinho, sou o deus da exaltação, sou o deus do êxtase, e começou a representar Dionísio. A princípio, o público ficou um pouquinho dividido, falou: peraí, quem que esse cara ele pensa que ele é? Se igualando ao nosso deus, né, que todos adoravam a Dionísio. E algumas pessoas, e a maioria das pessoas entendeu que ele estava representando. Então, o primeiro ator da história do teatro é o Tespes, no sentido do que ele saiu do coro para se tornar um ator. Então, ele representou um personagem que foi Dionísio, ok? Aqueles que narravam as histórias encenadas compunham um coro e que atuava a partir de linguagens como a música, a dança, para contar a história dos personagens. Se pensarmos em um fluxo de significação, o discurso era proferido no seguinte sentido: do ator para o coro até a plateia, né? Toda espécie de sentimento subjetivo era exposta pelo coro, até mesmo a conclusão do ato cênico. O teatro era formado exclusivamente por homens, mulheres não podiam dramatizar, tá? Era proibido. Então, o que eles faziam? Eles colocavam, além das máscaras, figurinos para que esses homens fizessem papéis femininos, ok? Basicamente, na tragédia, estavam 3 atores, enquanto na comédia era em torno de 4 atores. Posteriormente, a tomada da cidade de Atenas pelos persas, em 481 a.C., houve uma reconstrução. E nessa nova recomposição, o teatro passou a cumprir uma parcela importante na vida e na cultura da sociedade ateniense. 2 gêneros surgiram com a introdução fictícia dos enredos, que foram a tragédia e a comédia, ok? É nesse momento que surge o segundo ator, quase como um coadjuvante, o qual recebeu o nome de deuteragonista, criado por Ésquilo. Ésquilo foi um autor teatral, tá? Um dos primeiros. Na sequência, passou a ter um terceiro ator a configurar o espaço cênico, que recebeu o nome de tritagonista, criado por Sófocles, que foi outro autor, tá? Outro escritor. O coro passou a ser formado por um número de 4 a 8 pessoas. Suas vestimentas eram escuras e o coro passou a compor um sistema musical polifônico, muito importante para a história da música ocidental. Olha aqui tem um conjunto de máscaras, de teatro antiga, que ela foi feita em pedra, mas as máscaras não eram pesadas, e outra, algo assim que era interessante, como o teatro, eu vou voltar nessa imagem que eles ficavam, a maioria dos teatros gregos eram realizados aqui, ó, próximos às colinas, porque eles aproveitavam a colina para fazer a construção da arquibancada. O sistema de sonorização não tinha microfone, gente.
Então, o que que eu faço? Eu preciso criar uma máscara que tenha um buraco no meio, para quê? Para fazer projetar minha voz, para que a pessoa aqui em cima tenha a qualidade vocal que a pessoa aqui embaixo tem, ela consiga ouvir. E outra coisa, para o personagem não ficar muito pequeno, os homens usavam umas botas, né, que só eles podiam representar até então, umas plataformas enormes, porque eles ficavam muito grandes. Só não era perna de pau, mas eram umas botas com as plataformas enormes, tá? Para que aparecesse. Então, aqui mostra bem a estrutura. A maioria dos teatros gregos, eles eram construídos próximos a montanhas, né, a colinas, para aproveitar não só a acústica, mas também o material para a construção das arquibancadas, né, do assento, ok? Deixa eu voltar lá. Um pouquinho sobre a tragédia comédia, né? É possível considerar a tragédia como o mais antigo dos gêneros de teatro, possivelmente esse gênero surgiu, né, século VI a.C. A religião, as histórias que envolviam os heróis eram os temas que mais permeavam a tragédia grega. A partir de 488 a.C., a comédia passou a fazer parte dos ritos dionisíacos. Repare que isso veio ocorrer quase meio século depois da inserção da tragédia. A comédia passou a fazer parte das Lenéias, que era uma espécie de festival para o deus Dionísio, mas no inverno. O coro passou a ter grande importância para a comédia. Essa parte do teatro, ela interagia com a plateia, então a comédia ela sempre busca interação, improvisação. Dificilmente você vê um texto dramático, intenso, com interação com a plateia, porque às vezes a plateia não recebe daquela forma. Então é mais fácil você não fazer comédia, é mais fácil, tá? O ator, para ele fazer comédia, ele tem que, a gente fala que ele tem que ter uma veia cômica, não é qualquer pessoa, tá? Se eu falar para você, nossa, fala um ator cômico, você vem na sua mente, mas não que aquela pessoa fica 24 horas do dia sendo cômico, às vezes a pessoa ela tem uma veia cômica, tá? Ela tem um feeling para comicidade, mas não é todo mundo, tá? Eu penso que é muito mais difícil fazer comédia do que tragédia. Gente, chorar, você passou um cristalzinho chinês no olho, você chora, tá bom? Passou um Vick, caso você não tenha um cristalzinho, você chora também. Tá? Você cheirou um sapézinho, teu nariz começa a ficar vermelho, você espirra um pouquinho, chora também. Agora, a comédia, e foi o que eu falei, faz comédia para o público infantil, ele vai ficar olhando para tua cara se não for engraçado. Aí você vai rir sozinho, praticamente, tá? Então, é difícil. E o coro, ele vem com esse intuito também, quando ele brinca e interage com a plateia, ele tem que também ter conteúdo, senão, tá? Se perde. No governo de Alexandre Magno, surge a comédia nova, que aconteceu entre os anos 336 e 250. Nesse tipo de comédia, as ações eram diversificadas e estruturadas, lembrando a realidade. A caracterização das personagens da comédia nova é bem mais completa. As intrigas entre famílias e as discussões amorosas substituíram a temática que girava em torno da política. Muitos foram os dramaturgos gregos, no entanto, poucos chegaram ao nosso conhecimento. Entre eles, 4, galera, merecem destaques, tá? E são ótimos, se você buscar o texto deles, assim, até hoje, na verdade, a gente, se você ver Prometeu Acorrentado, que fala sobre deuses e mitos, é tipo rei mesmo, que grandes figuras reais, tá? Quantas histórias aí, tem uma novela... Prof, Oi, meu amor, pode falar. a Lívia perguntou se existe tragicomédia no teatro. Existe o quê? Tragicomédia. Tem, existe, porque assim... Na verdade, a tragicomédia nada mais é que essa mistura de situações. É bem a questão do texto irônico, né? A tragicomédia, porque é algo que você tira sarro, você brinca, mas se você parar para pensar, a situação é tenebrosa, entendeu? Ela é trágica, ela é triste, ela tem toda uma intensidade. Existe sim, tá? Mas aí, da onde surgiu isso daí? Isso daí foi surgindo, é algo assim, que ali da Idade Moderna, do início do contemporâneo, que alguns autores, né, escritores e dramaturgos que criaram esse gênero, existe sim, tá bom, meu amor? Tá? Então, assim, ó, teve uma novela há muitos anos, se vocês perguntarem para pai, mãe, avó, tio, tia, se lembra da Jocasta. Jocasta foi uma personagem que a Vera Fischer fez, onde ela conheceu o ex-marido dela, que é o Felipe Camargo, nessa novela que contou a história. A Jocasta se casou com esse cara na novela, mas era o filho dela. Então, ele se inspirou em quê? Tá? Se inspirou em Édipo Rei. Tá bom? Então, são situações, assim, que acontecem que vem da onde? Lá da tragédia grega, tá? Desses dramaturgos que a gente nunca ouviu falar,
tá bom? Já no gênero comédia ateniense, destaca-se, né, Aristófanes, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. São dramaturgos interessantíssimos de se estudar, peças né, textos atemporais e que refletem muito o nosso dia a dia, né, críticas políticas e sociais, renegados e dos vencidos e tudo mais. Aqui pede uma prática, porém não vamos fazer. Eu gostaria que eu vou fechar minha tela. Vocês estão com a apostila? Na página 174, só 174, para a gente resolver esses exercícios. Eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Meio-dia, eu vou fazer chamada agora. Vou dar esse tempinho para a gente resolver e depois a gente vai corrigindo e conversando sobre cada uma, tudo bem? Ok, galera? Então tá, vamos lá para a chamada. Vou começar com o terceiro A. Por favor, se tiver no chat, alguém me avisa, tá? Sinaliza, tá bom? Abílio, Alberto, Alex. Alberto está presente. Obrigada, amor. Alex, Álvaro, tá, né? Álvaro faltou. Ok. Amanda. Presente. Obrigada. Ana Júlia. Anthony. Beatriz da Silva. Caio do Alibe. A Beatriz está presente. Ok, amor. Caio Shinji. Presente. Obrigada. Daniele Pereira. Davi Casagrande. Davi Godoy. Henrico. Fábio. Fernando. Gabriel Kiyoshi. Gabriel Toshio. Está presente. Ok. Gabriele Anjos. Presente. Obrigada, amor. Gabriele Uema. Está presente. Ok. Jean Felipe. Juan. Está presente. Ok. Juliana. Presente. Obrigada, amor. Larissa. Presente. Obrigada. Lívia Rodrigues. Lívia Sampaio. Presente. Obrigada, coração. Luan. Luan está. Está presente. Ok. Lucas Eide. Presente. Obrigada. Lucas Ushiro. Luiz Felipe. Luiz Felipe Nunes. Luísa Rodrigues. Maria Eduarda Barbosa. Está presente. Maria Eduarda, obrigada. Maria Eduarda Gomes. Está presente também. Maria Eduarda Gril. Maria Fernanda Tedesco. Mariana Barbosa. Mariana de Moraes. Está presente. Ok, obrigada, amor. Melissa. Natália Kanashiro. Natália Mazzoni. Pedro Henrique. Está presente. Ok. Poliana. Presente. Obrigada, meu amor. Raíssa. Rebeca. Está presente. Tainá. Vitor Lucas. Vitória Mata. Vinícius Santos. Presente. Obrigada, querido. Vitória Barbosa. Presente. Obrigada. Bruna Aguilar. Presente. Obrigada, Bruninha. Enzo.
e Alessandro. Vamos para o terceiro B. Vamos lá. Alexandre. Presente. Obrigada. Amanda. Presente. Obrigada, meu amor. Ana Paula. Tá presente. Ok. Ana Rebeca. Arthur Borges. Tô aqui. Obrigada, querido. Caio Augusto. Caio Correia. Davi Furtado. Fernando. Presente. Obrigada. Gabriel Fontoura. Gabriel Orlando. Tá presente. Ok. Gabriela Eudac. Eudaciac. Não. Gabriela Almeida. Pessoas me pulou. Ai, Chuchu, verdade. Você tá aí, amor. Gabriela. Eu tô aqui. E a Rodrigues. Gabriele Almeida tá aqui. Almeida tá Gabriela aí, Almeida coloquei falta. Ah, agora eu já tô na Gabriele Rodrigues. não colocou nada. Não? Tá bom. Giovana Golegan. No. Eric. Isadora Marcela. Presente. Obrigada, meu amor. João Kleber. João Manuel. João Pedro. Tô aqui, professora João Pedro. João Pedro, obrigado, querido. João Vinícius. José Henrique. Caio Henrique. Larissa Leal. Caio tá presente. Tá, obrigada, amor. Larissa Leal. Larissa Matos. Letícia Brito, a Lê tá aí. Luana Ela Maria. teve que sair, mas ela tava aqui. Tá, Luana Maria. Lucas Barros. Lucas Moraes. Lucas Henrique. Tá Luiz. aqui. Aí, ok. Luiz Henrique. Manuela. Luiz Henrique tá aqui. Ok, amor. A Manuela está, Guimarães. Manuela dos Santos. Tá aqui. Tá? Manuela Kiel. Tá aqui também. Manuela Sanches. Tá aqui. Ok. Marco Antônio. Maria Fernanda. Maria Júlia. Mariana. Mariana Cimei. Presente. Obrigada, meu amor. Mariana Vitória. Natan. Nicolas. Pedro Henrique. Pedro Peralta. Priscila. Rafaela. Thaísa. Vinícius. Tá presente. Ok. Ana Gabriele. Arthur. E Stephanie. Não, professora, Presente. travou aqui. Tá. Quem que respondeu presente? A Stephanie que respondeu e o Arthur? É isso? É. Aham. Ok. Isso. Obrigada, queridos. Amores, vamos resolver essa da 174, daí a prof já libera vocês, ok? Vocês estão com a apostila aberta? Eu não vou espelhar que a minha apostila, ela é toda marcadinha. Mas ela tá bem tranquila. Os teatros gregos, eles eram construídos aonde?
nas encostas dos morros, em grandes palácios, nas faculdades de artes ou nos coliseus? E aí? Ei, tem alguém aqui comigo? Onde que os teatros eram construídos? A prof falou. Coliseu. Coliseu. Ó, nas encostas dos morros, em grandes palácios, nas faculdades de artes, não, que nem tinha, né? E nos coliseus. Na Grécia tinha coliseu? Não. Vamos pensar assim, se eu estou falando de Grécia, eu estou falando que eles aproveitaram as colinas, os morros, as montanhas, tá bom, meu amor? Ok? Então, nas encostas, né, dos morros, tá bom? A outra, uma das principais características desse gênero de dramatização teatral é o engano. Frequentemente, o cômico está baseado no fato de uma ou mais personagens serem enganadas ao longo de toda a peça. À medida que a personagem vai sendo enganada e que o equívoco vai aumentando, o público vai rindo cada vez mais. Esse gênero é o quê? Ó, é temor? É terror? É documentário? É tragédia ou é comédia? Comédia. Super na cara, né? Comédia, tá bom? Essa questão da comédia de brincar também a comédia também ela é muito metafórica na comédia grega, tá? Ela brinca, ela tira sarro, aquela coisa, ela é irônica, a gente fala daqui até do humor negro, né? Ela vem dessa comédia grega, tá? Ó, originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio e incluía espetáculos de mímica, dança, música e a recitação de poesias. Existem duas celebrações a esse determinado deus. Os cultos dionisíacos, que eram apresentados pela população camponesa, e as grandes festas dionisíacas, que eram celebrações que aconteciam no meio urbano, onde eram realizados concursos entre atores. O texto acima se refere em qual linguagem artística? Se refere à linguagem visual? Sim ou não? Ó, mímica, dança, música, recitação de poesias. Ele se refere à linguagem da arte visual? Sim. Sim. Tá, vamos para B. É musical? É corporal e dança? Cultural. É fotográfico ou é teatral? Teatral. Então, ela é teatral, tá? Por que não seria só visual? Porque, na verdade, quase que a gente fala assim, mas a gente está vendo, a gente está vislumbrando, a gente está contemplando. É no sentido de, quando a gente fala sobre linguagem artística, lembrar que tem... Oi, meu amor, pode falar. Tem uma barata andando atrás de você. Gente, não acredito. Jura? Ela subiu. Ela subiu. Misericórdia. A Pro, ainda bem que não tem medo. Ela foi embora. Enorme, professora, enorme. Ó, meu coração, ó, deu até calor agora. Essa vai ficar para a história? Vai. Tem uma barata acompanhando a nossa aula, você viu? Será que ela aprendeu alguma coisa? Ô, Jesus, bora lá. Amores, então, ó, por que não é visual? Que artes visuais, ela contempla desenho, escultura, até a própria fotografia mesmo, tá bom? A música, porque seria uma linguagem somente musical, e não é. Porque ali tem música, tem dança, tem recitação. A linguagem teatral, ela é ampla, tá? Ela é maior, ok? Então, a resposta seria teatral, tudo bem? Aqui tá falando de... Aí ela repete, ó, qual é o principal centro da linguagem cênica na Grécia? Na verdade, repete, desculpa, ela tá perguntando qual que é a cidade, na verdade, grega, que era o centro de tudo. Aqui tem Atenas, Esparta, Coríntio, Galileia ou Pireu. Qual que é? Atenas, Esparta, Coríntio, Galileia e Pireu. Qual cidade que é? Atenas. Atenas, tá? A gente falou. Aqui tem uma de somar, a prof não vai ler. Vamos para os dramaturgos, tá? Aqui tem um que você precisa saber realmente a história, que, na verdade, eu vou falar rapidinho sobre ela. A atribuição dessa tragédia a Ésquilo tem sido contestada por vários eruditos desde o século XIX, e a data da composição é igualmente incerta. Os que defendem a autoria de Ésquilo se citou pouco antes da Oresteia, entre 462 e 459. Os demais acreditam... É tudo uma questão de incoerência de data, tá? Os demais acreditam que a peça foi composta provavelmente anos depois da morte do poeta.
Então, eu entrei entre 450 e 420. Por enquanto, como informei, né, a quem criou a questão, na primeira parte da monografia sobre Ésquilo, considerarei esse poeta o autor da tragédia. Porque tem muitos pesquisadores da área da história do teatro que não consideram Ésquilo como pai da comédia, como criador, como precursor, ok? A despeito dessas questões, desde a antiguidade, essa é indubitavelmente uma das mais conhecidas tragédias de Ésquilo, e talvez um dos mais conhecidos e populares dramas de toda a literatura grega. O texto se refere a qual peça teatral, então quer dizer, a gente sabe que é uma das obras mais famosas dele, e aqui atrás, ó, eu mostrei algumas dele para vocês, né, eu não, tá? Que é o Prometeu Acorrentado, ok? É uma das mais famosas, ele tem outras obras escritas também. Tudo bem? Aí aqui depois vai falar um pouquinho na próxima questão, vai falar, ó lá, que até falou sobre a Jocasta, né, na poderosa cidade de Tebas, reinava o matador da esfinge e a rainha Jocasta. Diante de grave epidemia, o rei consulta o oráculo de Delfos e descobre que a causa da peste é a presença na cidade do desconhecido assassino de Laio, rei anterior e primeiro marido de Jocasta. Ao investigar a morte do antigo rei, ocorrida anos antes, o protagonista da história acaba descobrindo que Laio era o seu pai, que ele, o protagonista, o havia matado, e que estava, portanto, casado com a sua própria mãe. Jocasta, desesperada, mata-se. O astro da trama segue a si mesmo e parte para o exílio. O texto se refere a qual obra? Que é a obra do Édipo Rei, como eu já havia dado um spoiler. Ok? A 4 e a 5 é interessante depois vocês lerem com calma, que vai falar um pouquinho sobre Sófocles e sobre o Ésquilo. E a 6 sobre Aristófanes. Ok, meus amores? A prof vai liberar vocês. Um beijo no coração. Dúvidas, eu estou das 4 às 4h45 de plantão. Me chame, me grite. E um bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Beijo. Até mais. Eu vou agora achar essa barata e dar um fim nela. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Depois eu dou um retorno para vocês dos roteiros, ok? Bom descanso, bom almoço, bom tudo.